Olá, para quem não me conhece, eu sou Viviane Ferro, sou terapeuta integrativa e sistêmica e mentora em inteligência emocional. E hoje, para nós começarmos essa aula, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Você já percebeu que, mesmo desejando ter um relacionamento leve, um relacionamento tranquilo e saudável, você acaba sempre vivendo os mesmos conflitos? Você já percebeu isso? Talvez você se apegue demais a outra pessoa, né, do relacionamento. Talvez se você se feche quando alguém se aproxima de você, ou você pode ser que você viva com medo constante de ser abandonada, ou talvez até sinta que precisa sempre estar em alerta, seja para se proteger, seja para desconfiar de alguma coisa, ou até mesmo para se defender de algo. Eu tenho certeza que em algum momento você já fez algumas perguntas para você mesma, né? Aqui no seu íntimo você já se perguntou, por exemplo, o que há de errado comigo? Por que eu sempre me envolvo dessa maneira, sou tão intensa desse jeito? Por que eu reajo de tal jeito, né? Por que parece ser tão difícil viver nas relações mais leves, ter uma relação leve? E olha, hoje eu tenho algo muito importante para te dizer. Que na maioria das vezes não há nada de errado com você. O que existe, nesses casos, é um padrão emocional aprendido. Esse padrão, ele se formou lá atrás, na nossa infância, nas nossas primeiras experiências de vínculo, né? De cuidado, o que nós entendemos, o que nós sentimos de cuidado, de segurança, ou da falta de cuidado, da falta de segurança. Esses padrões, eles não são conscientes, tá? Você não escolheu se sentir desse jeito. Você não escolheu reagir assim a algumas situações, a esses relacionamentos. O seu emocional que aprendeu que esse era um jeito possível de se relacionar. Ele foi, né, montando com o tempo como que poderia ser uma maneira de se relacionar. E aí, quando a gente não tem consciência disso, a gente não percebe e a gente acaba repetindo os padrões. Faz sentido para vocês? Para mim, já fez muito sentido. Então, assim, você repetir vínculos parecidos, repetir reações emocionais, repetir medos, repetir distâncias ou dependências. Então, hoje, eu vou falar sobre o tema teoria do apego. É algo que está muito relacionado com a inteligência emocional aplicada aos relacionamentos. Então, quando quando nós, né, entendemos o nosso padrão de apego, a gente para de se culpar e começa a se compreender. E a compreensão é sempre o primeiro passo para uma transformação. Então, vamos começar por partes, entendendo o que é o apego, né? Então, aquilo que eu chamei, né, de padrão emocional aprendido, ele tem um nome muito importante dentro da psicologia e da inteligência emocional, que é o apego. Então, essa teoria do apego, que é um estudo, né, dos apegos, ele mostra algo muito profundo para a gente. Ele nos conscientiza, né, de que nós aprendemos a amar muito antes de nós escolhermos conscientemente como vamos nos relacionar. Olha só que interessante. Antes mesmo de nós termos maturidade emocional, o nosso sistema emocional já estava aprendendo tudo isso. Então, lá na infância, o nosso corpo e o nosso emocional já começam a responder de uma forma silenciosa, lógico, né? As perguntas como, por exemplo, quando eu preciso, alguém vem aqui me acudir? Quando eu choro, alguém me acolhe ou me ignora? Olha lá na infância, hein? Minhas emoções são importantes ou exageradas? O que falaram para mim sobre isso? Será que eu posso confiar? Ou eu preciso aprender a me virar sozinha? Então, essas perguntas, muitas vezes, elas não foram feitas em palavras. Muitas não, né? Nenhuma das vezes foi feita em palavras. Mas elas foram respondidas através de experiências que nós tivemos na nossa infância. Então, assim, a forma como nós fomos cuidados, a forma como nós fomos tocados, como nós fomos ouvidos, ou como nós fomos silenciadas. Então, essas respostas, elas não ficaram apenas aqui na nossa mente, como uma lembrança ou apenas uma história. Elas ficaram no nosso corpo. Elas ficaram registradas de uma forma que o nosso corpo mostra. Nosso corpo reage. Como assim?
Por exemplo, como o nosso coração acelera quando a gente, né, se sente ansiosa, ou como a gente se fecha, como a gente se aproxima das pessoas, ou como a gente se afasta das pessoas. Então, com o tempo, o conjunto dessas experiências foi se transformando, né, no modelo interno de relacionamento. É esse modelo que nós temos. Então, nós podemos dizer que esse modelo se tornou automático. Né? Esse jeito de nós amarmos, de nós nos vincularmos a alguém, de nós nos protegermos. E o mais importante de tudo, ele não ficou só lá na infância. Nós trouxemos esse modelo, esse padrão, né, para a nossa vida adulta. E aí nós levamos esse padrão para os relacionamentos amorosos. Não só amorosos, tá? Assim, é que hoje eu tô focando no amoroso, mas assim, a gente leva para o padrão amoroso, para o relacionamento de amizades, para os relacionamentos profissionais, né, no trabalho, para a forma como nós pedimos ajuda ou como nós evitamos de pedir ajuda. Então, tudo isso está relacionado, ok? Então, por isso que muitas vezes, mesmo que nós desejamos relações diferentes para nós, mais leves, mais seguras, nós acabamos repetindo o padrão, que não é o que nós queremos mesmo, mas acabamos repetindo inconscientemente. Não é porque esteja algo errado conosco, mas é porque o nosso emocional aprendeu que era aquele jeito possível de se relacionar. Entender? Por isso que eu quero que vocês entendam o que é o apego, porque assim nós não vamos procurar, lógico, os culpados do passado, mas nós vamos ganhar consciência no presente. Então agora eu quero explicar um pouquinho, brevemente, quando e como esse apego, esses padrões de apego, né, eles começam a se formar, para ver se começa a fazer sentido para vocês, tá? Então vamos dividir em 2 etapas. Um padrão muito importante dessa formação é lá atrás, de 0 a 3 anos de idade. Então, nessa fase da vida, a criança, o cérebro emocional ainda está em plena formação, certo? Então, a criança, ela não vai racionalizar, ela não pensa, ela não analisa, ela não questiona, nada disso. Então, tudo que acontece nesse período é registrado como sensação no corpinho dela e como emoção. Aí o corpo, ele começa a sentir antes de entender. A emoção, o emocional da criança, aprende antes da razão existir. Entende? Lembra? Porque ela não racionaliza tudo. Então é nesse momento que o sistema emocional começa a responder perguntas básicas, como por exemplo, eu estou segura? Eu estou segura? Eu posso confiar? Quando eu preciso, alguém vem cuidar de mim? Essas são as perguntas inconscientes que a criança faz. Ok? Então, aí depois nós vemos a segunda etapa, né? Que é entre os 3 e os 6 anos de idade. E aí é quando esse padrão começa a se organizar. Olha só, a criança, ela começa a repetir comportamentos. Então, ela já cria estratégias emocionais para lidar com o ambiente. A criança já começa a entender que se ela repetir algumas coisas, vai funcionar naquele ambiente. Então, depois dessa fase, esse padrão vai se tornando cada vez mais automático. E aqui, eu quero que vocês guardem algo bem essencial. A criança, ela não escolhe o tipo de apego que ela vai desenvolver. Ela não pensa assim, eu vou ser desapegada, viu? Porque é mais legal. Ou então eu quero ficar muito ali, eu quero ser bem grudadinho porque é mais legal. Não, a criança não escolhe. Ela apenas repete o padrão que ela acha que ia funcionar. Ok? Então ela apenas vai se adaptar ao ambiente para poder sobreviver emocionalmente. Então se o ambiente é previsível, ela vai aprender a confiar. Se o ambiente é instável, ela vai aprender a se apegar mais quando está estável. Porque está sempre instável, então a criança quer sempre uma estabilidade. Se o ambiente é frio ou distante, a criança vai aprender a se fechar. Se o ambiente é confuso ou ameaçador, ela aprende a se proteger o tempo inteiro. Olha só, está fazendo sentido para vocês? E eu quero que vocês me digam nos comentários se vocês já se identificaram com alguns desses ambientes que eu citei agora. Já está começando a ficar algo mais claro? Então, o objetivo de cada padrão de apego é a tentativa do emocional sobreviver.
E até mesmo de se proteger e de continuar pertencendo àquele ambiente, àquele clã, àquela família, tá? Então agora, para a gente aprofundar mais um pouquinho, eu vou falar sobre os tipos de apego. Aí agora todo mundo vai se identificar. Cada um vai se identificar com o seu tipo de apego. Então, os principais, tá? Vou explicar de uma forma mais assim, clara, acessível, e com certeza vocês vão se identificar com algum desses. E se vocês se identificarem, eu quero que vocês não fiquem se julgando, se condenando. É apenas para compreender e depois vocês vão aprender o que fazer com isso. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de apego é o apego ansioso. Esse apego, ele surge quando o afeto, lá na infância, né, que a gente já viu, o afeto foi inconsistente. Então, às vezes a criança era acolhida, às vezes não. Às vezes tinha presença, né, os pais, a mãe, era presente e às vezes era ausente. E aí, com isso, o emocional foi aprendendo que o amor pode ir embora a qualquer momento. Não é isso que acontece quando a gente tem medo de que o nosso companheiro, o nosso amigo vá embora? A gente fica desesperado o tempo inteiro, né? Fica naquela situação onde a gente quer que eles fiquem perto o tempo inteiro, que quer saber onde eles estão o tempo todo. É o apego ansioso, por conta dessa situação lá atrás. Então, ele aparece dessa forma. Olha só, eu vou dar alguns exemplos de como que costuma aparecer exatamente esse apego ansioso. Ó. Medo de abandono, a necessidade de validação. O tempo inteiro a gente tem a necessidade de ser validado por alguém. Dificuldade de ficar sozinha emocionalmente. Emoções muito intensas nos relacionamentos. Né? Aquela coisa que ama profundamente, se entrega, sente muito. E veja, o apego ansioso, o problema dele não é sentir demais, tá? O desafio aqui é não saber se regular emocionalmente quando o outro se afasta, quando o outro não responde o WhatsApp, por exemplo, quando ele não dá o retorno que você está esperando, a resposta que você gostaria que ele desse, no tempo que você gostaria que ele desse. Então esse padrão, ele nasce do medo de perder o vínculo e não da falta de amor. Alguma de vocês se identificou com esse tipo de apego? Então, vamos ao próximo. Vamos ver se a gente se identifica com o próximo. O próximo chama-se apego evitativo. Esse apego evitativo, ele surge quando lá atrás, o sentir não foi seguro. O que significa isso? Então, é quando a criança aprendeu que quando ela expressava as suas emoções, ela não era bem-vinda, ela não era acolhida. Não fazia diferença essa criança expressar o que ela achava, o que não achava, porque ninguém ia dar valor para essa expressão dela, dessas emoções. Então, a criança aprendeu a pensar o seguinte: eu me viro sozinha, eu não preciso de ninguém. Por isso, evitativo. Tá? E aí, na vida adulta, ele vai se manifestar de algumas maneiras. Então, é a dificuldade de ter intimidade emocional, a pessoa vai evitar, né, como o próprio nome diz, evitativo. Vai ter desconforto quando alguém se aproximar demais, seja literalmente ou seja emocionalmente, tá? Tendência de racionalizar os sentimentos, querer entender tudo o que está acontecendo, né? Sentimento. Afastamento nos momentos de conflito. Então a pessoa prefere se afastar do que enfrentar alguns conflitos no relacionamento. Aquelas famosas DRs, né, do casal, onde eles precisam conversar, às vezes alinhar algum pensamento, alinhar algumas decisões. Aí essa pessoa, ela tem a tendência de se afastar desses momentos de conflito. Então, isso tudo faz a gente achar que essa pessoa é fria, que ela é distante, que ela é pouco afetiva. Mas isso não é frieza. Vamos deixar claro também que isso não é frieza. É apenas a proteção emocional que essa criança aprendeu, que veio para a vida adulta. Então, o evitativo, né, o apego evitativo, ele sente sim. Mas ele aprendeu que sentir demais machuca. Por isso ele evita tudo. Mais alguém se identificou? Depois coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Aí agora nós podemos ir para o último apego, que é o apego seguro. Como o próprio nome diz, né? Ele é um apego onde lá no passado, ele, de forma geral, houve acolhimento, houve previsibilidade, reparação emocional. E veja que não significa que foi uma infância perfeita, tá?
mas significa que nessa família, mesmo com as falhas, havia alguém que voltava para essa criança, que conversava, que explicava as coisas para essa criança, que cuidava, que dava atenção. Então aí na vida adulta, essa criança que adquiriu, né, que desenvolveu esse apego seguro, ela vai mostrar como? Ela vai mostrar mais equilíbrio emocional, ela vai ter mais capacidade de se aproximar e de se afastar sem ter pânico, uma comunicação mais clara, segurança interna, ela vai ter também. Então a pessoa que tem apego seguro, ela consegue amar sem se perder e ao mesmo tempo sem se fechar. Ela tem equilíbrio, ela sente, mas ela também se regula. Ela se vincula, mas ela mantém a sua própria identidade. Tudo com equilíbrio, certo? Bom, então esses são os 3 tipos de apego, tá? Que eu quis fazer esse resumo para vocês. E é importante nós sabermos algo fundamental, que esses padrões, eles não são rótulos fixos para nós. Eles são estratégias emocionais aprendidas. E tudo que foi aprendido pode ser ressignificado. E quando existe consciência e inteligência emocional, a gente consegue ressignificar. Então, reconhecer o seu tipo de apego, o meu tipo de apego, não é um ponto de chegada. É um começo do caminho para que a gente amadureça emocionalmente. É o começo do caminho das relações mais leves e conscientes. É aí que entra a inteligência emocional. Agora, a inteligência emocional, ela nos dá a capacidade de reconhecer o que a gente sente, de entender de onde vêm essas sensações e sentimentos, de regular as minhas reações, escolher respostas mais maduras para determinadas situações. Então, o apego, ele explica por que eu me sinto assim. A inteligência emocional, ela vai mostrar o que eu faço com isso hoje. Não é legal essa ligação? Então, por isso que muitas vezes nós reagimos de forma intensa, sem entender por quê. Então, a inteligência emocional vai fazer com que eu saiba lidar com tudo isso. Então, a boa notícia é que o apego não é uma sentença, né? Como eu já até falei. Ele pode ser amadurecido. Então, mas isso não vai acontecer só pelo simples fato de você ter essa informação. Então, você percebeu que é do apego ansioso. Tá bom, e o que eu faço com essa informação? Eu sou evitativo. E o que eu faço com essa informação? Então, esse amadurecimento desse tipo de apego, ele vai acontecer quando nós tivermos autoconsciência, responsabilidade emocional, prática e disciplina emocional. E é isso, exatamente isso, que eu trabalho na minha mentoria. Eu trabalho de forma mais profunda na minha mentoria. Tudo isso. Então, se isso fez sentido para você, se essa aula fez sentido para você, talvez porque você já parou e pensou, eu cansei de repetir os padrões. Repetir esses padrões cansa emocionalmente, cansa fisicamente, cansa os relacionamentos e cansa a própria vida. Então, a minha mentoria, ela é para quem não quer mais só entender o comportamento. Ela quer transformar a forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, se você sentir que é o seu momento de fazer toda essa transformação, coloca aí nos comentários mentoria, ou me chame no direct, me manda uma mensagem no privado, e eu vou te explicar como funciona direitinho. Eu espero que essa aula tenha sido de grande ajuda para vocês, que tenha feito muito sentido para vocês, que é sempre bom a gente se conhecer um pouquinho mais, né? E o objetivo foi esse, de fazer vocês se conhecerem, se entenderem um pouquinho mais. Espero que eu tenha conseguido cumprir esse objetivo. Um grande beijo para todo mundo.